Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Irmãos que tem a palavra de Deus, Provérbios, capítulo 4, o 23º versículo, e depois nós vamos ler Jeremias, capítulo 17, versículo de número 9. Provérbios, capítulo 4, aleluia, Deus me deu essa mensagem para pregar hoje. Fala sobre o coração. Guarda o seu coração, crente. Provérbios, capítulo 4, 23º versículo. Depois de Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Aleluia. Provérbios, 4º capítulo. Diz assim, 23º versículo: sobretudo o que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Jeremias, capítulo 17. Aleluia. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Versículo de número 9. Jeremias 17, versículo 9 diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, e segundo o fruto das suas ações. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui nesta noite, Senhor. Desvenha nossos olhos para enxergar as maravilhas da sua palavra. Esta que nos revela o que é o coração do homem e como o Senhor quer que nós andemos de coração segundo a tua vontade. Por isso, nessa noite, fala conosco em nome de Jesus. Amém? Amém. Quantos já ouviram essa frase? Deus quer só o teu coração? Levanta a mão. Quantos já ouviram essa frase? Já ouviu em igrejas? Já ouviu? Deus só quer o seu coração. Só que a maioria desses pregadores, pastores, que falam isso, nem sabem o que é o coração na Bíblia. Eles acham que o coração é um órgão, é um músculo que bombeia sangue no corpo. Eles acham que o coração é somente aqueles sentimentos que sentimos de alegria, ou de tristeza, ou de alguma coisa interior. Mas vamos aprender pela Bíblia o que é coração. Por que a preocupação com o coração? Porque Salomão disse, de tudo que você deve guardar na sua vida, guardar muitas das vezes seu dinheiro, sua fé, guardar sua língua, seu pensamento. A Bíblia nos manda guardar o nosso coração, porque deles saem os caminhos da vida, as saídas da vida. Jesus fala muito sobre isso também no Novo Testamento. Ele diz que o que contamina o homem não é o que ele come, mas é o que sai do seu coração. Porque é do coração do homem que saem os adultérios, os roubos, os homicídios e muito mais coisas. É verdade. E a Bíblia diz, de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Guarda o seu coração. Então, essa noite, o conselho de Deus para nós, queridos, é que nós devemos guardar o nosso coração. Por que coração? Porque a Bíblia diz, em Deuteronômio, capítulo 8, versículo de número 5. Deuteronômio 8, 5. Diz assim: confessa, pois, no teu coração que, como o homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para o temeres e andares nos seus caminhos. Confessa, pois, no teu coração. Então, a confissão dos pecados, irmão, não pode ser uma hipocrisia. Não podemos se enquadrar naquela palavra de Isaías que diz: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A nossa confissão de fé em Cristo
A nossa vida com Deus, a nossa oração, não pode ser meras palavras. O nosso louvor não pode ser meras entonações vocais lindas. A nossa pregação como pregadores não pode ser meras palavras bonitas e eloquentes para agradar o povo. O que nós fazemos para Deus, seja a confissão de pecado, adoração a Deus, louvor, pregação, oração, deve sair de dentro do coração. Deve ser sincero, ser verdadeiro, não ser hipocrisia, não ser como o povo da época de Isaías e da nossa época, em que as pessoas honram a Deus com o seu lábio, mas o seu coração está longe de Deus. É o que diz a Bíblia, é o que ensina a Bíblia. Por isso, nós devemos confessar no nosso coração, devemos saber no nosso coração, que assim como o filho castiga, assim como o pai castiga o seu filho, assim o Senhor também nos castiga, nos repreende, para nós sermos salvos. Então, o que está dizendo? Que nós sabemos das coisas em nossos corações. Podemos até querer se fazer de duro, com a cara feia, cara empurrada. Podemos até querer demonstrar que não sabemos. Mas lá no fundo do nosso coração, nós sabemos o que Deus quer na nossa vida. É verdade ou é mentira? Muitas das vezes eu não preciso nem pregar o que é certo e errado. Lá no fundo de seu coração, lá dentro, você sabe o que é certo e o que é errado e o que o teu Deus requer de ti. Então confessa em teu coração, reconhece em teu coração que Deus é o Deus Todo-Poderoso. As pessoas oram no coração. Não vamos ler, senão não vai dar tempo, são muitas passagens. 1 Samuel, capítulo 1, verso 12, é o que? A mulher chamada Ana estava orando no templo. E o sacerdote Eli achou que ela estava bêbada. Por quê? Porque ela mexia a boca, ela chorava, e ele não ouvia ela falando nada. Ele estava orando de coração, estava orando com as suas lágrimas. Só Deus conhecia o que aquela mulher estava falando. Então, meus irmãos, para orar, não precisamos somente orar alto na igreja ou na nossa casa. Podemos estar trabalhando e orando a Deus em coração e pensamento. Podemos estar conversando com alguém sobre Deus. Muitas das vezes vai faltar palavra e podemos falar rapidamente em pensamento com Deus, de coração. Deus, me dá sabedoria, me capacita, me ensina, me dá graça. Podemos orar quando alguém está nos afrontando, podemos orar em pensamento. Deus, me dá mansidão, me dá força, me dá graça. Em coração você pode orar. Você pode orar. Ana orou somente no seu coração. As palavras não saíram audíveis ao homem, mas foram audíveis a Deus. E é isso que importa, que a nossa oração saia de dentro dos nossos corações. As pessoas, elas meditam no seu coração. Vamos ver se isso aí está certo. Salmo 19, versículo 14. Salmo 19. É isso mesmo. Salmo 19, versículo 14. Aleluia. Deus me deu essa mensagem para pregar agora, então Deus revisar em casa. Mas é isso mesmo. Salmo 19, 14. As pessoas, elas meditam no coração. Sejam agradáveis as palavras da minha boca. É a meditação do meu coração. Perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Isso aqui é muito profundo, irmãos. Olha o que o salmista está pedindo para Deus. Sejam agradáveis as palavras que saírem da minha boca. Por quê? Porque a boca fala que está cheio o coração. Jesus disse que o bom escriba é aquele que tira do seu bom tesouro, que é o seu coração, as coisas boas. Mas o mal é aquele que tira do mau tesouro, ou seja, do seu mau coração, as coisas más. Jesus também disse, onde estiver o teu coração, estará o teu tesouro. Por isso o coração é importante para Deus. Sejam agradáveis as palavras da minha boca, é a meditação do meu coração perante a tua face. Agora, irmãos, vamos nos examinar. A Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo, ou seja, examine você a si mesmo, o seu coração, a sua mente.
será que está agradando a Deus ou não está agradando a Deus? Está desagradando a Deus. Porque não se lembra, a Bíblia diz, enganoso é o coração e nós devemos guardá-lo, porque é dele que saem as saídas da vida, é dele que saem as decisões que vamos tomar para a nossa vida, o rumo que vamos escolher. Se o nosso coração fosse aberto aqui hoje, se Deus abrisse o meu coração, abrisse o coração do Anderson, do pastor Josué, da Lucilene, do nosso irmão e de todos quantos estão na terra, o seu coração é um livro. E se Deus abrisse esse coração para toda a humanidade ver, o que estaria lá dentro do teu coração? Seria algo que agrada a Deus, que é desejo por Deus, ou seria coisas mundanas, desejos egoístas, mesquinhos e perversos? Salmista orou: sejam agradados, Senhor, os pensamentos, os desejos, as meditações do meu coração. Que o teu coração nessa noite, irmãos, possa desejar a salvação de almas, uma comunhão com Deus, amor a Deus, morrer para si mesmo, para Deus te dar um coração de carne disposto a obedecer o Evangelho de Deus. A meditação do teu coração, aleluia, seja agradável a Deus, seja agradável ao Senhor. Faça esta oração e faça de coração. No coração, Salmo 119, versículo 11 diz: a tua palavra eu escondi no meu coração para não pecar contra ti. Então é no coração, irmãos, que nós escondemos a palavra. Não é tatuando o nome de Jesus no braço, como muitas igrejas modernas fazem. Não é andando com uma camisa escrita: eu sou louco por Jesus, 100% Jesus, eu amo Jesus. Como se teme a Deus, como se guarda do pecado, se guarda de desobedecer a Deus, escondendo a palavra de Deus, guardando a palavra de Deus no meu coração, para eu não pecar contra ti. E infelizmente a maioria não faz isso, não guarda mais a palavra. Vem no culto, a palavra é pregada, lê a Bíblia em suas casas, mas não consegue guardar no coração. Então vão pecar do mesmo jeito, como se nunca tivessem lido a Bíblia ou tivessem entrado numa igreja. Por isso você vê muitas pessoas que vão na igreja e voltam e passam anos e continuam do mesmo jeito, sem temor de Deus, sem abandono do pecado, sem uma vida transformada, diferente. Por quê? Porque tais pessoas não estão guardando, escondendo a palavra de Deus nos seus corações. Não fará diferença alguma. Na hora que a tentação vier, na hora que a dificuldade vier, vai desanimar, vai cair em tentação, vai pecar contra Deus. Por quê? Porque não guardou a palavra no coração. A palavra, irmãos, ela deve ser guardada no coração. Por quê? Porque é dele que vai sair as escolhas que você vai tomar para a sua vida. Porque é dele que você vai discernir e escolher o que é melhor para você. Porque o coração é enganoso. E se a palavra não estiver guardada nele, nós vamos ser enganados pelo nosso coração. Mas se a palavra estiver lá dentro, não seremos enganados. Porque a palavra de Deus é uma luz. E ela vai penetrar lá no fundo do seu coração, nas escuridões dos seus sentimentos, emoções e vontades, e vai discernir e vai te dar o direito de escolher o que é bom e o que é agradável aos olhos de Deus. Por isso, lá em Hebreus diz, a palavra de Deus é como uma espada, penetra na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ele diz mais, ela é apta para discernir, escolher as intenções e os desejos do coração, os pensamentos. Ela vai discernir, a palavra vai estar no nosso coração, nós vamos guardar e nós vamos conseguir decifrar se o que estamos pensando em agir, tomar decisão, é agradável a Deus ou é contrário a Deus. É a palavra lá dentro das nossas decisões. Por isso devemos guardar ela, esconder ela em nosso coração, para não pecar contra Deus. Aleluia. Quando vier aquela vontade de roubar, a palavra, se estiver guardada em seu coração, vai dizer: não roubarás, os ladrões não herdarão o reino do céu. Quando vier aquela vontade de adulterar, a palavra vai vir no seu coração e vai dizer: não adulterarás.
Quando vir aquela vontade de pagar o mal com o mal, a palavra vai vir no teu coração e vai dizer: não pague o mal pelo mal, mas o mal com o bem. Quando vier aquele desânimo, a palavra vai vir e vai dizer: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia. Quando vier aquela falta de fé, a palavra de Deus vai vir até você e dizer: se alguém tem falta de fé, de sabedoria, peça a Deus, que Deus dá a todos de graça e liberalmente. A palavra de Deus, irmão, esse é o efeito que a palavra produz em nós. A busca por Deus para agradar a Deus. Por isso devemos guardar a palavra de Deus. No Salmo 140, versículo de número 2, nos fala que o homem, os perversos, olha o que eles fazem nos seus corações. Salmo 140, versículo 2, diz assim: os quais pensam o mal no coração, continuamente se ajuntam para a guerra. Os quais pensam o mal no coração, continuamente se ajuntam para a guerra. Tem pessoas, irmãos, que em vez de pensar nas coisas de Deus, nas coisas boas, tem pessoas nesse mundo que estão tão longe de Deus, que elas já vão dormir maquinando o mal. Como que eu vou matar aquela pessoa amanhã? Como que eu vou enganar aquele outro? Como que eu vou passar a perna naquele funcionário? Como que eu vou tomar lugar do meu patrão? Como que eu vou prejudicar aquela pessoa? Como que eu vou fazer isso, fazer aquilo? Elas maquinam o mal no coração, aleluia. Por isso, quando Jesus vem à terra, o primeiro pecado que ele combate não é o exterior, é o interior. Porque se o interior for combatido, o exterior vai ser transformado. Mas infelizmente as pessoas se agradam somente com a aparência, mas o interior está podre. Mas se o teu interior for sarado por Deus, pela palavra e pelo Espírito Santo, o exterior vai ser automaticamente transformado para a glória de Deus. A lei: não adulterarás. Jesus: não adulterarás no seu coração. A lei: não matarás. Jesus: se você odiar o seu irmão, no seu coração já é homicida. Ou seja, ele está combatendo o mal que começa pela raiz, no coração nosso, irmãos. Então, de tudo que devemos guardar o nosso coração. Porque todos que foram ao inferno, que estão lá e que vão para lá, é porque não guardaram o seu coração. Foram para lá. Deixaram o coração que é enganoso guiar suas vidas. E foram a condenação eterna. Porque o coração dele, seu, ele não é bom. Nenhum dos nossos corações aqui é bom. Ele só é bom quando Deus transforma esse coração de pedra, como diz Ezequiel, num coração novo, num coração de carne. Aí há a regeneração que Jesus diz, que aquele que não nascer de novo não herdará o reino dos céus. O coração do homem inclinado ao pecado, ao egoísmo, à avareza, à maldade, só pode ser bom quando o Espírito de Deus, a palavra, entra dentro dele e o transforma em nova criatura para a glória de Deus. No coração, guardam as palavras de sabedoria no coração. Provérbios capítulo 4, verso 21, é onde nós guardamos as palavras da sabedoria de Deus. Provérbios 4, 21. Vamos ver o 20 e o 21 para os irmãos entenderem. 4, 20 e 21. Diz assim: filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido, não as deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração. Então a palavra diz: esconder a palavra no coração, e agora também diz: guardar-as no meio do teu coração, ou seja, no meio dos teus sentimentos, da tua vontade, das tuas emoções, guarde a palavra lá dentro, a palavra de sabedoria, a palavra do Deus sábio, do Deus que sabe de tudo, é no coração. As pessoas, elas pensam no coração. O coração não é somente um lugar de sentimentos, somente de emoções, mas é um lugar onde as pessoas pensam, e está na Bíblia. Livro Evangelho de Marcos, capítulo 2. Então, a partir de hoje, quando você ouvir um pregador dizendo que Deus só quer o teu coração, aleluia, você vai saber o que é o coração pela Bíblia. Aos olhos de Deus. Não é somente algo sentimental, mas é algo muito mais profundo. Meu Deus. Marcos capítulo 2, versículo 8.
E Jesus, conhecendo-lhe logo o seu espírito, que assim arrazoavam ou pensavam entre si, lhe disse: por que arrazoais, pensais sobre estas coisas em vosso coração? O que? Jesus disse ao paralítico: perdoado é os seus pecados. Os fariseus não falam nenhuma palavra para ninguém, eles pensam no seu coração: quem é esse homem que está perdoando pecados? É só Deus que pode perdoar pecados. E Jesus, que era Deus, olha para eles e diz: o que vocês estão pensando em seus corações? Qual é mais fácil dizer? Perdoados são os seus pecados, ou levanta-te e toma teu leito e anda, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados? Já te digo, levanta-te e anda. E o paralítico se levantou e andou. Pensar no coração. Pensar. Então é impossível, irmão, se Deus quer o nosso coração, e se Ele tem realmente, como muitas pessoas dizem por aí, você vê que a vida das pessoas, elas dizem que são crentes, são cristãs, mas você vê que a vida delas é totalmente mundana, carnal, ímpia, e ainda elas têm a cara de pau de bater no peito e dizer: Deus tem meu coração, eu tenho meu coração em Deus. Mas se Deus realmente tem o coração dessa pessoa, que é o pensamento dela, que é a vontade dela, você acha que a pessoa vai viver 24 horas pensando em besteira, pensando em dinheiro, pensando em coisas do mundo, pensando em vaidades, e não pensando em salvar almas, em fazer a vontade de Deus, em ter contato com Deus, em ter experiência com Deus? Aí a prova que a maioria está enganada, que a maioria está confiando no seu coração e não no que a palavra de Deus diz sobre o coração. Pensa em seus corações. A Bíblia diz que também as pessoas, elas duvidam em seus corações. Marcos, capítulo 11, o 23º versículo, diz assim: porque em verdade vos digo que qualquer que disser este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Não duvidar em seu coração. Agora o que acontece? Nós vamos orar e dizemos à montanha: montanha, salta-te daqui para colar. Mas a Bíblia diz: se vocês não duvidarem em seus corações. Ou seja, podemos até pedir com a boca, até pedir com os olhos cheios de lágrimas, mas muitas das vezes o coração está duvidando. Será que realmente Deus pode fazer isso? Pode remover essa montanha? Pode remover essa dificuldade? Pode remover esse problema? Pode curar essa enfermidade? Pode abrir essa porta? Pode mandar esse avivamento? Pode fazer essa transformação? Pode lhe dar vitória? Pode fazer um milagre? Pode responder a minha oração e fazer com que o reino dele venha sobre a terra? Ele pode, aleluia. Mas é nós, muitas das vezes, que estamos duvidando aqui dentro do nosso coração. E Ele sabe quando nós duvidamos. Por isso a Bíblia diz: buscar nele e encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Seria achado de vós. Deus, quando quer examinar o homem, não é como nós. O pastor disse aqui, confirmou a palavra. Samuel examinou a aparência. Deus examina os corações. Ele escolheu Davi, porque ele examinou o coração de Davi. Ele sondou, ele esquadrinhou o coração de Davi e viu nele o potencial de um homem de Deus. Viu nele que se ele fosse exaltado, ele daria a glória para Deus, o louvor para Deus, e não ia abusar do poder que Deus ia dar para ele, como fez Saul. Ele via o futuro de Davi, porque ele conhecia o coração, os sentimentos e a vontade de Davi. Deus, quando quer dar algo para você, irmão, nessa noite não vai ver sua aparência, o seu dinheiro, se você sabe falar bonito ou se você não sabe. Ele vai olhar o teu coração, o desejo que está lá dentro, a vontade, o caráter que está lá dentro, para que quando assim ele venha examinar e te aprovar, ele derrama o seu poder, glória e graça na sua vida. Por isso não duvide do seu coração, creia no poder da palavra de Deus. Sabe o que me chamou a atenção? Que foi um homem de Deus que se enganou. O homem de Deus, por quê? Porque o coração é enganoso. Porque fui chamar a atenção que foi um homem de Deus. E famoso, nós temos uma flag aqui, né? Homem de Deus que fama. Aleluia. Lucas capítulo 2, Evangelho de Lucas 2, 19. Olha que interessante isso aqui sobre o coração.
Lucas 2,19. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Aqui fala sobre o nascimento de Jesus, os anjos que vêm, os pastores que vêem os anjos louvando a Deus pelo nascimento de Jesus. E a Bíblia diz que Maria, observando todas essas maravilhas, os magos do Oriente vindo adorar Jesus, dando presentes a eles, vindo as promessas de Deus se cumprir, Cristo nascendo em seu interior, ela guardava todas essas coisas em seus corações e conferia, ou seja, ela guardava, ela escondia essas promessas de Deus em seus corações. Aleluia. Aqui não é um segredo para você não desanimar. As promessas que Deus tem para a sua vida, para a minha vida, para o meu ministério, para o seu ministério, você deve guardar em dentro. Aleluia. Guardar em dentro essas promessas. Porque se foi Deus que prometeu, Ele vai cumprir se você fazer a sua parte no acordo. Se você for fiel. Se você continuar perseverando, Ele vai cumprir. Guarde essas coisas em seus corações. Guarde. Não caia no erro de José. José teve o sonho e abriu a boca e falou para outros. E as pessoas não entenderam o seu sonho, não entenderam o que Deus tinha dado a ele. O problema nosso é o quê? Deus nos dá um sonho, nos dá um desejo de avivamento, de fazer obras maravilhosas para Deus, de ter um dom espiritual. E o nosso problema é que nós achamos que as pessoas vão se alegrar com a nossa alegria. Ao contrário, elas vão se entristecer com a nossa alegria e vão se alegrar com a nossa tristeza e com a nossa derrota. Então faça como Maria. Deus te deu promessas, te deu visões, sonhos, te deu algo sobrenatural, porque aquilo foi algo sobrenatural. Jesus nasceu no ventre de uma virgem que nunca teve contato com homem algum, mas ela guardou no seu coração aquilo, porque ela sabia que era algo do céu, era algo de Deus. Então guarde os teus segredos com Deus, confia eles em teus corações e os guarde. Romanos capítulo 10, versículo 9. A pessoa ela crê com o coração. Romanos 10, versículo 9. Isso é muito importante no coração, irmãos, porque se fala muito do coração da igreja, mas pouco se entende do que o coração realmente é. Aleluia. Aleluia. Romanos capítulo 10, versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Aqui era o método que Paulo usava para ganhar almas. Não os métodos modernos. Eu vou na igreja, vou pregar, vou fazer um apelo, e as pessoas que se emocionaram virem à frente e aceitaram Jesus. Mas não se arrependerem de verdade. Não tiverem mudança de comportamento, mesmo assim vou colocar na cabeça delas que elas estão salvas. Não estão. Olha o que a Bíblia ensina, presta atenção. Se os pregadores perdessem mais tempo estudando a Bíblia, tivessem mais tempo, buscassem mais, conhecer o Evangelho, do que ficar imitando os pastores famosos e querendo pregar igual a eles, não caíam nesse erro. Olha o que diz. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. Então aqui não fala só de Salvador, fala de Senhor. E quem confessa que Jesus é Senhor, está dizendo para o Senhor: Senhor, agora eu vou me submeter ao teu senhorio na minha vida, na minha conduta, na minha alma. E para confessar isso, a pessoa tem que se arrepender de seus pecados. E em teu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então a pessoa vai confessar com a boca, mas com o coração ela vai crer. Ela vai crer o quê? Que Cristo morreu e ressuscitou dos mortos. E quando ela crê no seu coração, ela crê para a justiça lá. Visto que com o coração se crê para a justiça. Justiça do reino de Deus. Ou seja, ela vai crer com o coração e vai começar a seguir a justiça do Senhor. E com a boca se faz confissão para a salvação. Aleluia. Para ser salvo, então, eu tenho que confessar
com a minha boca e crer com o meu coração. E se eu crer com o meu coração, eu vou demonstrar com meus sentimentos, com as minhas vontades, porque o coração é a sede da alma do ser humano. Então, se o coração da pessoa crê em Jesus de verdade, a vida dela vai se transformar da água para o vinho. É assim que acontece. A pessoa nascerá de novo. Será uma nova pessoa, uma nova vida, porque aquele que está em Cristo já é nova criatura, diz a poderosa palavra de Deus. É do coração. O coração é o centro das emoções. Agora vamos estudar a parte emocional do coração, onde está as nossas emoções. O coração, ele se alegra. O coração, ele se alegra. Livro de Êxodo, capítulo 4. Aleluia. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 4. Vamos ver se vai dar certo a referência, versículo 14. Meu Deus. Êxodo 4, 14. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele te falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Então o coração ele pode estar alegre. Provérbio diz que o coração alegre deixa o rosto formoso. Aleluia. Tem pessoas que acham que para ficar bonito tem que fazer prática, tem que ter um rosto perfeito, igual de Hollywood, ou cheio de maquiagem. Não, meus irmãos. Quem quer ter o coração alegre, perfeito, o rosto perfeito, deve estar com o coração alegre. E o coração só é alegre quando dentro dele está Jesus, o amor de Deus, a graça de Jesus. Essa pessoa é alegre por natureza. Não porque Deus vai dar bênção, prosperidade, ou porque as pessoas me elogiaram, mas essa pessoa é alegre porque o fruto do Espírito é alegria. Quando o Espírito está dentro de você, você vai produzir alegria, amor, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, porque isso é fruto do Espírito Santo de quem tem um coração guiado pelo Espírito de Deus. Alegria. O coração pode se alegrar, pode se abater, pode se entristecer. O coração, ele deve estar alegre, irmãos, alegre em Deus. É no coração que o amor também está. Deuteronômio 6, Deuteronômio, quinto livro da Bíblia, 6. Isso aqui é muito complexo esse assunto, mas estamos dando somente algumas passagens para os irmãos. Porque esse aqui é um estudo mais ou menos que eu fiz aqui. No meu outro caderno tem umas 100 referências do coração na Bíblia. É muita coisa. Deuteronômio 6, versículo 5 diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E você vai lá no Novo Testamento, Jesus fala a mesma coisa: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua vontade, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu poder. Amarás o Senhor com todo o teu coração. Então o que isso quer dizer, amar a Deus com todo o coração? Com todo o seu sentimento que você tem, você deve dá-lo a Deus. Tudo, todo o coração. Ou seja, Deus está requerendo tudo. Por quê? Porque Ele deu tudo a você. Ele deu Cristo a você, Ele deu saúde a você, deu ar para você respirar, deu o seu melhor, que é Cristo, te deu a salvação, a vida eterna, te deu o Espírito Santo, te deu a palavra de Deus, te deu igrejas e pastores para pregar a palavra, te deu as capacitações, Ele deu de tudo. Então, Ele quer tudo a Ele também nessa noite. Ele quer todo o teu coração e o ame de todo o teu coração e de toda a sua vontade. É no coração. O coração pode também estar com medo. Com medo. Talvez você entrou aqui e você fica com medo. Seu coração tem medo. Livro de Josué 5, versículo 1 fala sobre isso. Josué capítulo 5, versículo 1 fala de pessoas que têm medo em seus corações. Elas até não demonstram para as pessoas. Até não demonstram, pastor. Parece que são fortes.
mas por dentro são corações com medo, com timidez, com covardia. E Deus, nessa noite, quer curar o nosso coração, nos dar ousadia, coragem e vigor e fé. Por quê? Porque o medo, a Bíblia diz que o amor perfeito lança fora o medo. Então, quando o amor perfeito de Deus está em nosso coração, o medo ele vai embora. Ele tem que ir embora. Por quê? Porque os covardes, medrosos, os tímidos, a Bíblia diz que não herdarão o reino dos céus, mas serão condenados. Josué 5:1 diz assim: e sucedeu o quê? Ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam desde a banda do Jordão ao ocidente, todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar que o Senhor tinha secado, as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passamos, derreteu-se-lhes o coração, ficaram com medo, e não houve mais ânimo neles, por causa dos filhos de Israel. Então aqui nós aprendemos o quê? Quando o coração se derrete, quando começamos a ficar com medo, o desânimo começa a vir. Por quê? Porque se o desânimo veio, é porque primeiro você ficou com medo. Ficou com medo de não conseguir ser fiel a Deus, de não executar o chamado de Deus, de não ser fiel até a morte. Ficou com medo da ameaça de alguém, porque quando Elias fica com medo de Jezabel, o que acontece? Ele desanima. Ele pede a morte. Eu quero morrer, Deus. Por quê? Por causa do medo. Por isso nós não devemos deixar que o medo entre em nossos corações. O medo. Por quê? Porque quando o medo vier, quando o nosso coração ficar com medo, automaticamente não vai haver mais ânimo entre nós. Por isso Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, mas não precisam ficar com medo, porque é natural. Tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se o seu coração estiver com medo, peça coragem a Deus. Salmo 27, versículo 14, fala sobre um coração corajoso. Salmo 27, versículo 14, vamos ver se a referência está certa. Salmo 27, 14, é isso aí mesmo, Salmo 27, 14. Olha só que lindo. Espera no Senhor. Se você está com medo, Deus está falando com você. Espera no Senhor. Anima-te. Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Ele vai fortalecer, vai dar coragem ao teu coração, a você. Porque ele dando coragem ao teu coração, ele vai estar dando coragem para você tomar as decisões certas, os sentimentos certos, as decisões corretas da sua vida. Então, confia no Senhor, espera nele, porque a vitória é certa. Não desanima, mas anima-te. Salmo 51, versículo 17. Fala sobre um coração arrependido. Salmo 51, então aqui nós estamos vendo que tudo isso é emoção. Alegria, tristeza, medo, coragem, tudo faz parte da emoção. Salmo 51, 17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado, ou seja, arrependido, e contrito não desprezarás, ó Deus. Um coração arrependido. Porque a obra do Espírito Santo é o que? Convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Por isso, quando estamos pregando a palavra, nós não estamos vendo, mas há uma batalha do Espírito Santo no coração dos homens. Por isso muitos endureciam o seu coração, não deixavam que o Espírito Santo quebrantasse os seus corações e convencesse do pecado para que houvesse um arrependimento. E o arrependimento verdadeiro vai produzir frutos dignos de arrependimento, como diz a palavra do Evangelho de João. O coração pode estar ansioso. Quantas das vezes, irmãos, nossos corações ficam ansiosos? Ansioso pelas dívidas, ansioso, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir dar certo nesse emprego? Será que eu vou dar certo no ministério? Será que eu vou conseguir ser um pregador? Será que Deus vai ouvir minha oração? Será que eu vou ter pão para comer? Ansiedade. Mateus fala sobre isso, que os gentios
eles ficavam preocupados, o que comeremos, o que beberemos, com que nos vestiremos, a ansiedade. Salmo de número 12, vamos ver se eu vou achar aqui, aleluia, Salmos, eu acho que eu marquei errado isso aqui, Salmos, esse eu vou ficar devendo para os irmãos, eu marquei errado, eu marquei Salmo 12, 25, nem tem esse versículo 25 aqui no Salmo, vai até somente o versículo 8, mas ansiedade, pode ter certeza, que as pessoas que ficam com ansiedade no seu coração, elas ficam pensando, como que eu vou conseguir fazer isso? Como que eu vou? Será que vai dar certo? Não deixe o seu coração ansioso. Salmo 19. 12, 2? Vamos ver. 12, 2. Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Falam com lábios lisonjeiros ou de coração dobrado ou ansioso. Pode ser. Salmo 19. Não andeis inquietos, ansiosos. Fala em Mateus capítulo 6. Coração avivado. Isaías 57. Aleluia, Isaías 57. Vamos por isso no texto, tem bastante aqui. Isaías 57. Versículo de número 15. Um coração avivado para Deus. Porque assim diz o alto e sublime, o que habita na eternidade e cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habita, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar, dar vida, o espírito dos abatidos e para vivificar ou avivar o coração dos contritos. Quer ter um avivamento em seu coração e sua vida? Deixe o Senhor morar dentro do seu coração. Aqui vemos o coração angustiado, que é a referência bíblica, coração pesaroso, coração humilde, aprender comigo porque sou manso e humilde de coração, não vou dar referência para os irmãos que não vai dar tempo, coração perturbado, pessoas que estão com o coração perturbado, João 14, 1 também diz, não se turbe o vosso coração. Então, corações que ficam perturbados, creiam em Deus e creiam em Jesus Cristo para essa perturbação do coração sair. Coração que arde pela palavra de Deus, aquele sentimento gostoso. Os discípulos de Emaús, quando Jesus falava com eles diziam, não ardia em nosso peito quando ele nos falava das Escrituras. Então, o coração que tem Deus na vida, ele arde de desejo por Deus, e quando a sua palavra é proferida. A última parte dessa mensagem, o coração centro da vontade humana. O coração é o centro da vontade humana, ou seja, da nossa vontade. Êxodo, capítulo 4, versículo 21, vai falar da vontade humana, nossa vontade. Vontade do homem, da mulher. Êxodo 4, 21. E disse o Senhor a Moisés, quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu endurecerei o seu coração, para que não deixe ir o povo. Então o coração, ele pode ser endurecido. Endurecido. É o que acontece hoje na nossa geração. Romanos capítulo 1 diz que Deus entregou as pessoas aos seus próprios corações. Por quê? Porque não adoraram a Deus, adoraram a criatura
e Deus entregou os homens para cometerem torpeza, homem com homem, mulher com mulher, homossexualismo, prostituição e todo tipo de miséria espiritual. Por quê? Porque o coração, a vontade foi endurecida pelo pecado, pela iniquidade. O coração, que é o centro da nossa vontade, ela pode estar submissa a Deus. Josué capítulo 24 Meu Deus! fala sobre o coração que vai se submeter, se sujeitar a Deus. Então não tem como, irmãos, eu dizer, por isso eu vou voltar ao que eu falei no começo. O meu coração é de Deus, eu tenho Deus no coração. Mas se o meu coração não for submisso a Deus, porque se no meu coração está a minha vontade, então se Deus tem o meu coração, se o meu coração é dele, eu tenho ele no meu coração, então a minha vontade vai ser submissa, sujeita à vontade de Deus para obedecer a sua palavra. É aqui que eu queria chegar. Mateus 24, 23º versículo. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração, sujeitai-vos, dobrai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. O que é inclinar? É se prostrar, é se dobrar. Então, dobre as suas vontades, deite fora todos os deuses que estão dentro de vocês, que vocês adoram, coloque eles por terra, e incline-se o teu coração diante do Deus de Israel. Aleluia. O Espírito que está em nós, a Bíblia diz que ele vem ciúme. Então vamos deitar fora todos os deuses estranhos, deuses que as pessoas adoram hoje. Eu tenho Deus no meu coração, mas você observa a vida da pessoa, a pessoa só corre atrás do dinheiro, da fama, do poder, da mentira, da prostituição. Ela não tem Deus em seu coração, não. Ela tem deuses estranhos. Pois quem tem Deus em seu coração, ele já lançou fora todos os deuses estranhos, e o seu coração, que é o centro da sua vontade humana, ele já se curvou, já se reverenciou, já se inclinou ao Senhor Deus de Israel. E já não é ele que vive mais, mas é Cristo que vive nele. Já está crucificado para o pecado. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mas nenhum foi chamado segundo o coração de Deus. Davi foi. Por quê? Porque Davi fazia a vontade de Deus. Aleluia. Deixava Deus executar nele a vontade de Deus. Ele se sujeitava a Deus. Ele se reverenciava, se inclinava a Deus. Davi teve várias falhas, mas você nunca vai ver ele fazendo o que Salomão fez. Salomão adorou outros deuses por causa das suas muitas mulheres. Davi não. Ele teve seu Deus, mas ele jamais adorou outro Deus. E quantos deuses as pessoas têm adorado hoje? Quantos deuses? Mamon, Baal e tantos outros as pessoas têm adorado. É uma prova de que o coração delas não, Deus não está neles, mas está endurecido pelo pecado. O coração que decide fazer algo para Deus. Segundo a Crônicas, capítulo 6, é o coração. Então não tem como a pessoa dizer, Deus só quer o coração, se o coração da pessoa, Deus tem ele realmente, Deus é dono, a vida dela inteira vai ser mudada. Porque se o coração nosso é o centro da nossa vontade, dos nossos sentimentos e emoções, então a consequência disso é mudança total de vida. Segunda Crônicas, capítulo 6. Aleluia. Versículo 7. Vai falar de Davi aqui. Também Davi, meu pai, teve no seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. Ele teve isso no seu coração, de edificar uma casa, um templo ao Deus de Israel. É no coração. É no coração que decidimos fazer algo para Deus. Vamos passar dia no monte? É porque nós decidimos isso primeiro no nosso coração. Para depois sair pela nossa boca, para depois executarmos com o nosso corpo.
de estar lá buscando a Deus. Mas tudo começou no coração. Agora, como que Deus tem o coração desse povo, se esse povo só faz o que desagrada a Deus? Não tem como isso acontecer, irmãos. Se Deus realmente está no coração desse povo, se o coração desse povo realmente está em Deus, para fazer algo a Deus, eles vão executar com o seu corpo, com a sua vida, com as suas forças, o que agrada a Deus. Do contrário, é balela, é mentira, é coração enganoso, como diz a palavra de Deus. É de coração que nós se dedicamos a buscar ao Senhor, ou seja, a nossa vontade, buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É de coração, irmãos, que nós vamos se inclinar a obedecer à vontade de Deus. É no coração, que diz a Bíblia, que nós experimentamos o amor de Deus. É no coração que nós confiamos. Salmo 37, versículo 5 diz: confia no Senhor de todo o seu coração. Salmo 9, versículo 1 diz: louva de todo o teu coração. Salmo 84, versículo 2 diz: clama de todo o teu coração. Salmo 119, versículo de 2 e versículo 10: busca a Deus com o teu coração, com todo o teu coração. Então, se Deus cortou do coração do povo, do seu coração, a vontade nossa vai ser transformada para a vontade de Deus. As nossas emoções vão ter que se inclinar perante os frutos do Espírito de Deus. Porque o coração carnal, a sua emoção, não é agradável a Deus. Por quê? Porque as obras da carne são ira. A emoção do carnal é a ira, é a discórdia, é a inveja, é o desejo de prostituição, é a glutonaria, é a bebedice, é a inveja, é todo o sentimento contrário a Deus. Mas a pessoa que entregou o seu coração a Jesus, o Espírito veio e habitou, aquele coração que antes só fazia o que desagradava a Deus, agora passa a produzir para Deus amor para Deus, amor para os inimigos, amor para o próximo, bondade, fidelidade, benignidade e todos os sentimentos e frutos que agradam a Deus. Porque o homem por si só não consegue produzir bons frutos. Se ele produz, é porque o Espírito está habitando dentro do coração. Vamos nos colocar de pé nessa noite. Espero que os irmãos tenham compreendido esse pequeno estudo bíblico sobre o coração. Muitas coisas para ser faladas sobre isso. Muitos versículos que até mesmo nesse pequeno esboço que eu não pude ler, que não me dá tempo, mas o pouco que deu para nós lermos, deu para os irmãos perceberem. Que se Deus quer o nosso coração, como muitos pregadores falam, eles estão falando a verdade, mas eles estão se esquecendo de algo. Quando Deus quer o nosso coração, não é somente para ele ficar escondido lá dentro. Por quê? Porque quando Deus entra no coração do homem, no coração da mulher, no coração de cada um de nós, a vida inteira é transformada. Por isso daí o ditado, Deus quer o coração. Por quê? Porque se ele tiver o seu coração, ele terá toda a sua vida. O seu pensamento, a sua força, a sua vontade, o seu sentimento, as suas emoções, tudo vai ser feito para a glória de Deus. Mas esse evangelho que diz, entrega o seu coração a Jesus, porque ele só quer o teu coração, é uma mentira. Por quê? Porque as pessoas que dizem que Jesus está em seu coração, mas elas nos negam com as suas palavras, com o seu modo de vida, com o seu estilo de vida, com o seu caráter, com a sua conduta, então é mentira. Porque se nós cremos com o coração e confessarmos com a boca que Jesus Cristo é o Senhor, nós vamos produzir frutos de justiça, frutos do Espírito, porque também diz a Bíblia que a fé sem obras é uma fé morta. Ou seja, a fé que não tiver amor, a fé que não tiver bondade, não tiver santidade, não tiver graça, amor, fidelidade, domínio próprio, é uma fé morta, não é uma fé que produz salvação. Produzir frutos dignos de arrependimento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos nessa noite por essa palavra, Senhor. Senhor, que cada um que aqui está possa compreender a excelência e a profundidade disso, desse assunto que tratamos aqui nessa noite, Deus.
Porque nessa época eles pregam somente uma santidade de coração, se esquecendo que aquele que é santo em seu coração será santo em seu corpo, será santo em sua vontade, santo em todas as áreas de sua vida, será separado, será transformado, purificado para a glória de Deus. Por isso, a tua palavra diz que sua porta é baixa. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, entrarei em seu coração, em sua vida, serei com ele e ele comigo. E a Bíblia diz que é do interior nosso que nós produzimos água viva, porque é o Espírito Santo morando dentro do crente e vai fazer dele uma fonte para jorrar a vida eterna, fonte de água viva, fonte de frutos espirituais para Deus. Por isso nos ensina nessa noite, Senhor, o que é buscar a Deus de todo o coração. Nos ensina nessa noite o que é louvar a Deus de todo o coração, o que é adorar a Deus de todo o coração, o que é inclinar nosso coração a Deus e deitar fora de nosso coração todos os ídolos de obras malignas e crucificá-lo para a glória de Cristo Jesus, para que ele viva em nós. Ela achou que segue atrás, leva cada irmão seu pai para os seus lares, concede a vitória para todos nós nessa noite, Deus, em que o nosso coração não seja incrédulo, duvidoso, porque tem muita gente que nunca recebe nada, porque tem até coração, até hora, até igreja, mas o coração é um mar de dúvidas, é um mar de incredulidade, por isso não recebe nada, porque não tem fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Então nos ensina a crer de todo o coração nessa noite do teu poder, no poder da oração da palavra e da fé genuína, em nome de Jesus. Amém. Pode orar, meus irmãos, que a oração